vocês estão? Saudades, saudades. Hoje nós vamos ter o segundo caso verídico associado ao assunto desse canal Educação e Espiritualidade. Lembrando-se de que a espiritualidade é quando você desassocia a parte material, né? Quando você deixa a parte física, a parte material e busca algo além disso que você vê, né? Ou seja, quando você fala amor, você não está falando físico, matéria, você está falando além do que a gente vê, porque afinal de contas é um sentimento, o maior, o mais forte sentimento do planeta, para não falar do universo, né, gente? Mas vamos ao fato hoje. Esse fato também é um fato verídico, muito lindo, é óbvio, naquela linha do primeiro. Eu vou pedir um favor hoje a vocês. Eu quero que vocês tentem se colocar no lugar dessas pessoas, tá bom? Primeiro nós vamos para Pedro. Pedro é o nosso centro aqui, é o nosso destaque. Por quê? Pedro, ele nasceu num povoado que vivia pescadores. A família era de pescadores e o Pedro acabou se tornando um pescador. Qual a diferença para se colocar Pedro assim como destaque? Pedro, ele era um homem que tinha um temperamento um tanto difícil. Ele era sincero, mas ele era daquele que falava e não queria saber se ia te ofender, se ia te ferir. Ele falava. Tinha que falar. Ele era mais levado para ação, sabe, do que para reflexão. Se ele tinha que pensar antes de falar, não, ele falava. E às vezes a gente sabe que precisa pensar bem antes de falar, né, gente? Senão pode ter problemas seríssimos depois. E Pedro conheceu Jesus. Olha, Jesus. Olha que interessante, deixa eu pedir para vocês se colocarem no lugar dessas pessoas. Jesus, ele começou a perceber que Pedro, apesar desse temperamento difícil, desse modo de agir bruscamente, sem refletir no que falava, sobre o que falava, Jesus viu em Pedro uma grande personalidade. Como se fosse, eu vou comparar, tá bom? Como se fosse um diamante bruto e que precisava ser lapidado. E Jesus ficava ouvindo Pedro. De vez em quando, Jesus fazia um comentário para que ele pensasse. Jesus passou a preferir andar com Pedro, principalmente porque Jesus via nele uma grande promessa futura para a própria terra onde ele vive. Olha que coisa linda. Aí você vai dizer, Genilda, esse segundo caso de ligação, educação e espiritualidade, a espiritualidade a gente percebe aí Jesus querendo desenvolver em Pedro uma paciência. Não foi bem isso que eu disse, não. Falei o seguinte, Jesus percebeu que apesar de Pedro ser um homem mais de ação do que reflexão, meio embrutecido, ele tinha um coração bom. Ele queria justiça, ele queria verdade. E Jesus, não sei se vocês se lembram, mas Jesus, ele queria sempre pessoas seguindo ele para que pudessem colocar em prática ensinamentos que ele mostrava, não é? Olha aí a espiritualidade. E a educação?
esse fator de Jesus desenvolver em Pedro essa sabedoria na hora de colocar tudo o que pensava, as atitudes. E Pedro, olha a consequência linda, Pedro se transformou num dos maiores seguidores de Jesus. Sem comentário sobre religião, gente. É porque, de repente, alguém pode falar, mas isso aí tem a ver com cristianismo. Eu já disse aqui no canal, nós estamos falando sobre educação. Aí eu pergunto para você, você conheceu uma pessoa, não importa, sem distinção de sexo, você conheceu a pessoa ela é difícil, a pessoa fala sem pensar, a pessoa às vezes, como a gente fala, é meio estúpida, né? Tem disso. Você vai deixar de fazer amizade com a pessoa? Eu vou preferir não ficar perto. Isso é exclusão. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro não ficar perto. Mas se você perceber que vale a pena ficar perto da pessoa, que essa pessoa pode somar na sua vida. Amigo, companheiro, não, independente de sexo, gente. Estou falando sobre amizade, companheirismo. Olha aí o fator espiritualidade ligado à educação. Genilda, eu acho que eu faria amizade. Eu acho que eu ia seguir, tipo assim, o exemplo de Jesus. Eu ia ter paciência. Exatamente. Se você estiver agindo da mesma maneira, vai ser tipo fogo contra fogo, não é? Então vai dar certo. Se a pessoa é extremamente rigorosa, se a pessoa é muito de repente fala sem pensar, faz aqueles comentários que você fala, você não deveria falar assim agora, você deveria aguardar. Você está agindo como Jesus agiu. Quantas vezes a gente deixa de fazer amizade com uma pessoa por conta de um comportamento dela? Por que a exclusão, gente? Nós estamos vivendo num mundo em que pede-se a inclusão. Esse mundo transitório que nós ainda estamos vivendo é um mundo que hoje pede muito mais a união que a exclusão. Eu não posso citar um caso aqui que o mundo, do jeito que está, pede a exclusão. Pelo contrário, vamos nos unir para que realmente a gente faça melhor, faça a diferença e estender a mão para quem quer que seja. Gostaram do caso? Hoje eu estou encerrando Educação e Espiritualidade, tá bom? Não vou comentar sobre o próximo assunto. Espero que vocês tenham gostado. Pensem bastante. Uma das coisas mais importantes no canal de educação é você refletir sobre isso que eu contei para você, tá bom? Beijo para vocês, gratidão por vocês estarem me acompanhando. Inscrevam-se, porque afinal de contas, quem está assistindo esse gostaria de saber quais foram os assuntos abordados nos outros. Eu quero fazer um comentário, eu quero fazer uma crítica, eu quero dar uma sugestão. Façam, participem e tudo de bom para todos vocês, saúde para todos vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.